Um escritório com forte compromisso cultural, sustentável e criativo, tendo no aprimoramento do modo de vida um dos seus principais desafios há mais de 50 anos. Arquitetura é arte para você? Também, com certeza. A arte da arquitetura é a capacidade de você fazer ela um objeto de expressão de algo. A técnica é todo o ferramental, todo o conjunto de conhecimento que você precisa para conseguir materializar aquilo. Você pode ter uma técnica espetacular, mas não ter nada a dizer. Então você não tem o que comunicar, então você tem um edifício que ele é menos comunicativo, menos simbólico, menos expressivo do que outro. Quando você começou a trabalhar como arquiteto, provavelmente eram outras questões que você tinha, que você buscava, talvez, quando você começou, no primeiro projeto que você fez. E hoje? Cara, para mim teve uma coisa que mudou muito, viu? Que, primeiro é o seguinte, que eu tenho uma dimensão hoje do tempo que eu não tinha. Nós estamos há 50 anos fazendo a mesma atividade. Então a gente viu como a atividade mudou em termos de técnica ao longo do tempo e como ela mudou em termos também de expressão ao longo do tempo. Os tempos te trazem novos valores de alguma maneira, mas tem coisas que são permanentes e coisas que são mutantes. Então eu passei muitos anos querendo fazer cada projeto ser o último ser o melhor, quer dizer, cada vez mais expressivos, cada vez mais funcionais, cada vez mais bem construídos, tudo ao mesmo tempo. Essa ambição que o arquiteto tem. A partir de um certo ponto, eu fui mudando um pouco o que eram meus goals, minhas metas. E a gente passou a fazer uma meta, sem negligenciar esse eterno sonho do próximo projeto, a gente criou uma meta que era o seguinte, de criar uma comunidade, que era uma estrutura, o nosso escritório, que fosse multicriativa, muito participativa e que fosse um gerador de feras de arquitetura o tempo todo, a partir da base que a gente tem e tal. Então, criar uma estrutura de escritório que fosse atemporal. A gente está agora enfrentando e passando, né, tanto pelas dores quanto pelas oportunidades, desse terceiro ciclo, né? Que ele é um ciclo que ele é caracterizado por uma revolução tecnológica, mas também por uma revolução da sociologia do trabalho, né? Acho que as pessoas não querem mais ter o trabalho para as pessoas passa a ter grande significado, né? Então, esse desejo de você realmente poder fazer arquitetura passa a ser algo que todo mundo quer. E as pessoas querem fazer isso juntas, as pessoas querem fazer isso de uma forma colaborativa. Então você começa a ver a arquitetura como uma produção coletiva, não mais como uma produção individual. Isso exige organizações que sejam descentralizadas, horizontais, colaborativas. E a gente tem hoje tecnologias que permitem fazer com que isso de fato aconteça, que você colabore as mesmas pessoas trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo. E a gente então está vivendo essa terceira etapa. Então eu enxergo, colocando em contexto a minha participação e a minha contribuição no escritório, acho que ela vem muito disso, o escritório passou nesses 50 anos por várias reinvenções e essa é mais uma do que o escritório tem passado. Essa última, ela só é a mais atual, mas com certeza, seja nós, sócios atuais ou no futuro, as futuras gerações que estão no escritório, vão ter que também conduzir mudanças para novos jeitos de fazer arquitetura. Vou pegar para cá, Acho que começar a fazer isso aqui e voltar, né?
Como é que chama aquele projeto que ficava, não sei se é Nações Unidas, que fica lá na Brigadeiro, ainda tem? Edifício Nações Unidas. Meu pai tinha um restaurante na galeria. Ah, é? Eu trabalhei como garçom aí durante muito tempo. Legal. Você vê que a minha história com a Avenida Paulista vem de longe. Esse daqui também é um projeto nosso. Esse do lado? É, edifício escritórios. Como é que aqui. chama esse edifício? Paulista Tower, Paulista Office, um desses nomes. Powers, Painters. Exatamente, É. Diamond, Golden. Morei em Florença até os 11 anos de idade. Eu fiz o primário lá e eu morava no centro, assim. Então você nem português falava no começo. Não, é aquela gozação. Mas sabe o que é? Brasileiro recebe muito bem, viu? Estrangeiro, recebe muito bem. É assim, desde o começo o pessoal sempre foi muito simpático. Ah, vem almoçar em casa, vamos pra lá, vamos pra cá. É incrível isso. O brasileiro tem essa coisa assim. Um pouco a gente estava falando dos nomes estrangeiros, dos edifícios, mas também tem isso, porque ele valoriza, né? Assim, Eu acho que o projeto, historicamente falando, materializou a ressurreição, que antes era muito embrionária em termos mercadológicos e mesmo urbanístico, do uso misto. De um conjunto de usos mistos que funciona interativamente entre os diversos usos e com sinergias entre os usos de uma maneira eficiente e boa para a comunidade e para todos os stakeholders que estiveram envolvidos nele. O projeto paisagístico é quase que uma atração à parte desse projeto, né? Assim, acho que vocês não somente a execução dele que ficou espetacular, mas a proposta também, né? Nós propusemos que nós tivéssemos um rio que representasse a brasilidade, a Amazônia, etc., e que todo o paisagismo contasse com 100 paus-brasil. Depois foi complementado com pau-ferro também, porque a Brascan estava fazendo 100 anos de Brasil, porque eram os 500 anos do Brasil, então tinha tudo a ver aquele tipo de simbologia, e o rio funcionava como um indutor, desde uma esquina até a esquina oposta, para levar as pessoas para dentro, para as pessoas realmente consumirem a quantidade de estabelecimentos e produtos, desde a confeitaria até o sorvete, o restaurante, o cinema, a academia, que era uma maneira de levar as pessoas para dentro. Então teve esse duplo significado e funcionou. Eu gostaria muito que esse projeto fosse, como já começou a ser, um indutor de muitos outros com uma visão similar, de que você pode oferecer espaços privados para uso público, que isso tende a quase se fundir e que há maneiras de você fazer isso muito felicitatórias para o público e para a população, porque o público de arquitetura não é o público interno apenas, nem o externo apenas. E essa interação e essa capacidade do cidadão poder se apropriar de um espaço adicional é sempre muito gostoso. Você sair da calçada e você está num remanso urbano. esse daqui é a Casa das Rosas, né? Foi um dos poucos casarões preservados porque fizeram uma operação de deixar construir aquele edifício atrás, o escritório do arquiteto Júlio Neves. Em contrapartida, manteriam a casa e dariam uma manutenção. É o jeito certo de você manter esses móveis. É o jeito certo. São Paulo é um lugar, uma série de questões de dinâmicas sociais que não se mistura muito, né? Isso é um defeito muito grande de São Paulo. É muito segmentado. Muito segmentado por questões geográficas, questões sociais, econômicas, enfim. Eu acho que o Sesc é um momento muito feliz que essas coisas acabam dando uma misturada, né? Pessoas diferentes encontrar, se permitir esbarrar, se permitir
Em cima disso, como é que você fez para poder não perder essas questões dentro de um projeto que é vertical, que não tem uma grande praça, por exemplo? Então, o SESC mostra caminhos dentro da sociedade, né? Disso que você falou exatamente. Mostra, olha, tem possibilidade de fazer as coisas de outro jeito do que se faz normalmente, né? Aqui, justamente, o projeto vertical de centro cultural é muito complicado, porque o que eu sempre gostei do SESC é a oportunidade que o usuário tem de se inscrever para fazer ginástica, ao mesmo tempo ver que é possível fazer artesanato, ou que faz artesanato e ver que é possível fazer fotografia, né? E isso com um monte de gente diferente. Esse, particularmente, tem um aspecto muito interessante que talvez a Avenida Paulista seja o lugar com acesso de transportes, de mobilidade melhor de São Paulo. Tem metrô, tem ônibus, tem tudo aqui. Então dá para ser usado por gente de São Paulo inteiro, não é só do pessoal que está lá perto de um Belenzinho, por exemplo, que já é um pouco mais local. Agora, o que a gente procurou fazer é tentar quebrar essa ideia do edifício vertical através de escadas externas que vão passando por todos os andares. E aí você consegue enxergar o que está acontecendo em cada andar, né? E também de fora as escadas são simbólicas, que mostra que não é um edifício de escritórios isso aqui. Está acontecendo outra coisa, mesmo sendo na Avenida Paulista, não é um edifício de escritório, né? Ele, mesmo sendo diferente do que está aí na Paulista, ele é calmo, é um edifício calmo. Não quisemos brincar de Zaha Hadid aqui, de grandes explosões arquitetônicas. Mas é uma coisa que dure, que seja perene, que seja calma, né? Que se sinta bem aqui. Bonito, né? São Paulo na veia aqui, né? Você vê tudo, né? Tem o edifício Itália lá, olha. O SESC tem uma atuação dentro da sociedade muito bacana, muito querida. Que tipo de inspiração, que tipo de ideal norteou vocês em relação a esse desafio para incorporar isso na arquitetura? O que vocês resgataram dessa essência que o SESC tem para incorporar do ponto de vista arquitetônico? Primeiro é um privilégio mesmo poder projetar para o SESC, né? Porque a equipe do SESC, ela trabalha junto com você o tempo todo. Então esse não é um projeto da Koenigsberg Vanuk. É um projeto do SESC com a Koenigsberg Vanuk. Mas fundamentalmente é um edifício feito para pessoas, né? Para as pessoas serem mais, para as pessoas se divertirem mais. É um projeto para todas as idades, né? Eu vou ficar emocionado, porque italiano é assim, se emociona mesmo, porque é sempre uma emoção vir aqui. É sempre uma emoção vir aqui. Um projeto inovador, uma extensão do principal cartão postal da cidade, que se torna um território livre para todos. O uso de vidros não reflexivos e placa de zinco na fachada, junto ao terraço no topo, reflete a vocação do projeto de criar um espaço de pertencimento. A impressão que eu tenho, Jorge, é que você é um cara que você não gosta do conforto, você gosta da coisa que te incomoda, você gosta de ser provocado. Eu não sei se eu gosto dessa característica minha, mas eu sou permanentemente inconformado. Sempre pode estar melhor. Pego o projeto lá, mas não estou conformado ainda. O cliente já aceitou, não vai? Eu sou bem inconformista, eu acho. Eu sou. Sempre dá para fazer melhor.